E após o anúncio dos valores do Plano Safra, empresarial para o próximo ano agrícola, entidades que representam o setor avaliaram que as taxas de juros ficaram acima do esperado. O possível contingenciamento ao longo do ciclo 24-25 também preocupa os produtores, já que o montante do que veio anunciado, ele veio abaixo dos 565 bilhões de reais que foram reivindicados pelo setor produtivo. Os detalhes você acompanha agora na reportagem de Valéria Burbello. As taxas de juros que serão aplicadas no Plano Safra 24-25 estão diretamente ligadas ao montante disponibilizado no orçamento do governo federal para a equalização. Para o setor produtivo, o valor ideal seria acima de 20 bilhões de reais, mas o orçamento ficou em 16,7 bilhões. 6,3 bilhões para a agricultura convencional e 10,4 bilhões de reais para a agricultura familiar. Na análise da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, o que efetivamente foi disponibilizado são os recursos controlados. No ano passado tinha sido 142, ou seja, teve uma queda de 12%. E o anúncio era de valores bem maiores do que esse. O anúncio, para nós termos uma ideia, no ano passado o governo anunciou 435. Mas dos 435 foram disponibilizados efetivamente 369, ou seja, 15% a menos. E a queda foi tanto na agricultura empresarial quanto na agricultura familiar. A familiar até foi pior, a queda foi de 17% na agricultura familiar. Então, antes de comemorar grandes números, nós precisamos avaliar que nós temos o Plano Safra precisa ser cumprido, e o anterior não foi cumprido. O anúncio não foi atingido. Para a FAEP, a inconsistência no seguro rural e o teto para a equalização das taxas de juros, que variam entre 8% e 12%, são alguns dos pontos negativos para este Plano Safra 24-25, já que em março deste ano foi encaminhada a proposta ao governo federal para que os juros ficassem entre 5,5% e 9% para as linhas de investimento. A federação afirma também que o volume de recursos disponibilizado é insuficiente para atender às demandas do setor. Ficou 88 bilhões abaixo do que as entidades aqui do Paraná solicitaram, apesar do aumento de 41 bilhões em relação ao Plano Safra passado. Juros também ficou acima do que era a nossa expectativa, ainda muitas linhas de investimento e mesmo a de demais produtores acima de um dígito, então isso com a Selic que vinha em tendência de queda e agora a gente está vendo uma estabilidade, ainda é uma taxa muito elevada, uma taxa de juros muito elevada. Apesar do pedido de suplementação de 2,1 bilhões ao governo federal para o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural, o anúncio foi de apenas 210,9 milhões. O valor que estava previsto na lei orçamentária anual era de 965,5 milhões, ou seja, em 2024, está previsto um valor de 1,16 bilhão em subvenção, pouco mais de um terço do que o setor produtivo estima ser necessário, 3 bilhões. E mais uma vez o seguro, A gente esperava que depois de tanta briga, de tanta discussão, de tanto destaque, que era uma ferramenta importante de gestão de risco, principalmente agora que o Proagro teve alterações significativas no seu regramento, que tivesse pelo menos uma perspectiva, um valor mais concreto do que o que foi anunciado.